Olá pessoal, boa tarde. As eleições estão se aproximando e eu gostaria de discutir um assunto com vocês que é muito importante nesse exato momento. É fácil entender o seguinte: votar é muito mais difícil do que parece. Embora só os comunistas, os esquerdistas, digam votar é fácil, o povo sabe votar. Uma vez o negão, o Pelé, abriu a boca e disse que o brasileiro não sabia anotar. Só faltaram trucidar o negão. Agarraram ele porque ele falou uma bobagem, dizer que o povo não sabia votar, etc, etc e tal. E eu fiquei olhando, analisando isso e gostaria de colocar aqui o que eu penso a respeito disso. O que é saber votar? Saber votar é algo difícil. Saber votar, por exemplo, é você pegar o currículo dos concorrentes, imaginar os candidatos, os presidenciários, pegar o currículo, analisar o currículo de cada um, saber o que eles fizeram, o que eles fazem, qual a sua formação, etc. Muito bem, e dentro disso, você escolher aquele que você acha que tem melhor capacidade para administrar o país. E, votando, ainda temos uma questão ainda. Você só vai saber realmente o seu candidato, se você votou bem e soube votar, né? Seu candidato realmente é o bom candidato, se ele for eleito. Porque se ele for eleito, ele terá a oportunidade de mostrar tudo aquilo que ele dizia e o currículo dele dizia que ele é, se ele realmente realizou todas as coisas que ele supostamente teria realizado. Ao final do seu mandato, avaliamos o que ele fez e com isso nós chegamos à conclusão se votamos bem ou não. Só dessa maneira, porque se nós votarmos num candidato, por melhor que seja o candidato, e ele não for eleito, nós não teremos a oportunidade de saber se foi um bom voto, porque não sabemos se ele faria no governo exatamente as coisas que ele dizia que faria. Se nós fizéssemos assim, jamais o Lula, a Dilma Rousseff teriam sido presidente do Brasil, porque não tem currículo para isso. E uma coisa, a democracia é ótima, mas tem uma falha gritante. Qualquer pessoa pode ser presidente do Brasil, se candidato, se tiver voto, ganha, tá certo? Então é isso aí. Mas, vamos lá. Então isso é que é saber votar. Agora nós vamos ver e perceber quanto é difícil e quanto esse pessoal fala sem fundamento. Os formadores de opinião, principalmente celebridades, não têm a menor ideia do que votar, do que votar significa. Um exemplo disso? Chico Buarque de Holanda. O Chico, se vocês quiserem ver, está aí na internet, está aí no YouTube, um vídeo do Chico, ele dizendo que a primeira vez ele votou em Dilma por causa do Lula. Ou seja, ele se diz um eleitor de cabresto do Lula. Uma pessoa que é intelectual, filho de intelectuais, é encabrestado por um analfabeto ignorante que diz a ele que ele deve votar. Depois ele disse, e a segunda vez, eu vou votar em Dilma porque eu sei o que ela sabe fazer. Ela é uma pessoa competente, é uma pessoa que sabe das coisas e por isso eu vou votar nela. Veja qual foi o resultado do voto do senhor Chico Buarque de Holanda. E Chico Buarque e a turma dele, né, esquerdinha caviar, diziam que o Lula era o único homem que podia endireitar o Brasil. E nós vemos a catástrofe que o Brasil está, que é totalmente atribuível, quase totalmente, ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Imperou por 15 anos. Elegeu a primeira vez, se reelegeu, elegeu a posse de Dilma Rousseff e reelegeu Dilma Rousseff. Então liquidou o Brasil. O Brasil hoje é um resto de país, é um caco, um caos absoluto economicamente, socialmente, todos os aspectos falando. Tá certo? Então foi esse aí o legado dessa esquerda caviar que tanto apoiou o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, um analfabeto sem nenhuma experiência profissional condizente com o cargo que ia ocupar. Na realidade foi o primeiro emprego que ele teve.
foi ser presidente do Brasil. Então nós precisamos ter cuidado com eles. Tem, por exemplo, o Fernando de Moraes, o biógrafo, que depois daquilo eu jamais lerei uma biografia escrita por ele. Ele disse que se daqui a 500 anos, se alguém falar dos políticos de hoje, o único que vai ser falado é o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Só que ele esqueceu de dizer como. Pode ser falado como o maior ladrão que já houve nesse país. Entendeu? Esse é o Fernando de Moraes. Então, para vocês verem que essas celebridades, que não são intelectuais, porque intelectuais é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que demonstra competência, que demonstra capacidade nas coisas que dizem, entendeu? Esse pessoal aí, para mim, isso são celebridades, nada mais. Bom, outro tipo, outra classe, ou característica de pessoas que nós poderíamos considerar como pessoas que deveriam saber exatamente como é votar e votar bem, eram os políticos. E por incrível que pareça, os políticos também não sabem. Eles têm uma tendência interessante. Para eles, votar bem é ganhar eleições. Você quer ver o exemplo? Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso, quando foi substituído pelo Lula, quando Lula ganhou as eleições, o Fernando disse que ficou extremamente satisfeito, porque o Brasil podia mostrar ao mundo que uma pessoa vindo de baixo podia ser presidente do Brasil. Esqueceu. Não é só vir de baixo, é vir de baixo com competência, com capacidade, com experiência, com formação educacional. E o Lula exatamente veio de baixo sem nada disso. E demonstrou ao mundo que foi o desastre que ele foi para o Brasil. Tá certo? Então, se o Fernando Henrique, que para muitos é um estadista, e em terra de cego, que tem o olho é rei, mas para mim o Fernando Henrique nenhum olho tem. Entendeu? É cego também. Porque dizer uma bobagem dessa não é concebível para um homem que tem formação, a formação educacional que ele tem, professor em Sorbonne, professor nos Estados Unidos, e falar uma bobagem dessa. E outra coisa, não é uma bobagem momentânea. Isso vai se continuar. Aí a gente vai perceber o que o Fernando Henrique está fazendo politicamente e percebe-se o seguinte, que para ele o problema é ganhar eleições, não interessa qual seja o candidato. O Fernando Henrique foi convidado pela Dilma Rousseff para jantar. Sai do jantar dizendo que é uma pessoa honrada, é uma pessoa que sabia, etc, tal. Muito bem. O Fernando Henrique já disse que a Marina é uma boa candidata. Devemos conversar com ela porque é uma boa candidata. Qual é a boa candidata que Marina é? Passou 8 anos como ministra, né, no governo Lula, não fez absolutamente nada. Marina é semelhante a Lula, é ignorante também. Não tem nenhuma experiência que possa indicá-la para ser presidente do Brasil. E agora nós vemos o Fernando Henrique na busca do candidato do PSDB. Quem que ele busca? Ele busca o Huck. Como é que pode alguém da competência que tem o Fernando Henrique, que já passou, já foi presidente do Brasil por 8 anos, tem uma experiência muito grande, achar que o Huck pode ser um bom candidato? Então, um candidato bom para ele é aquele que possa ganhar a eleição. Eu acho que ele tem razão se o Huck poderia ser popularizado, entendeu? E ser o mais votado. Mas qual é a competência que tem um Huck que é adequada para ser presidente do Brasil? Nenhuma. Não tem nenhuma experiência política, nunca passou pelo Congresso, nunca passou por lugar nenhum. Tá certo? É apenas um apresentador de televisão. Um garoto de propaganda de carros. Isso é o que o Huck é. Como é que você pode indicar essa pessoa como candidata a presidente do Brasil? Principalmente um homem da experiência que tem o Fernando Henrique Cardoso. Não é? Então nós percebemos que é muito, muito difícil saber votar. Então eu quero dizer para vocês o seguinte: votar é analisar os currículos. Analisa seus currículos. Vê o que essas pessoas fizeram.
Fizeram antes? Qual foi a experiência que eles tiveram? Passaram pelo Congresso ou não? Administraram algum estado? Foram prefeitos? Foram deputados? Foram senadores? Essa é uma carreira política. Essa é a carreira política que vai indicar que a pessoa tem uma certa habilidade de administrar um país. Porque a administração tem que ser política e tem que ser também uma administração econômica do país, para que o país possa desenvolver sustentavelmente bem. E não é isso o que o Fernando Henrique busca num candidato. Ele busca qualquer candidato que tenha a probabilidade de ganhar as eleições. E isso não é votar bem, meus amigos. É apenas votar para ganhar a eleição. Muito obrigado e até a próxima. Um abraço. Até a próxima.